O que que a gente aprende, né? Ó, qual é a sequência que eles ensinam para nós? Veja bem. Nós vamos para a escola, certo? Ó, a gente é criança, né? Aí a gente vem para esse mundo aqui, não sabe como é que funciona a parada, não é verdade? O que que acontece? Aí nós vamos para a escola, né? Aí chega lá na escola, nós tem que fazer um monte de prova, né? Já começa a ser enquadrado e sendo colocado dentro da caixinha. Aí nós vamos lá fazer as provas, né? Aí olha só como é que é o paradigma. Aí o que que acontece? Nós vamos fazendo essas provas e aí começa a corrida dos ratos. Nem é sobre esse assunto, mas para você já ir pegando a visão, que aqui no Quantix a gente fala muito sobre isso. Então, aí começa, quem tira a maior nota é o melhor. Você já começa sendo, ou seja, ali a sua identidade ela já começa a se perder. Você já começa a ser tratado como um número. E quanto mais alto é o seu número, significa que você acertou. E se o seu número é alto e você acertou, você é chamado de inteligente. Olha só o mecanismo que a sociedade criou, o paradigma. Eu uso muito essa palavra aqui no canal e você vai ouvir ela muitas vezes ainda. Paradigma. Mas eu faço uma pergunta para você nesse exato momento. Então, será que inteligência é acertar? Então quer dizer que acertar é inteligência, é isso? Só que é justamente aí que começa a nascer o problema da sociedade. Por quê? Porque a partir do momento em que uma sociedade começa a acreditar nisso tudo, começa-se uma sociedade medrosa, nasce-se uma sociedade medrosa. Uma sociedade que tem medo de errar, que tem medo de perguntar, tem medo de gravar vídeo, tem medo de criar um negócio, de empreender, medo de investir, medo de recomeçar várias e várias vezes, de iniciar um novo projeto, de começar um relacionamento, de arriscar em qualquer projeto de qualquer área da vida. Se você está se identificando com isso, esse vídeo é para você. Assista até o final, porque no final você vai entender cada vez mais como isso tudo impacta os rumos inteiros de uma sociedade. De repente pode ser exatamente esse tipo de pensamento, de paradigma que está travando a sua vida e seus projetos. Porque quem acredita que inteligência é acertar, ou seja, se eu acerto eu sou inteligente, então ela passa a evitar, a pessoa passa a evitar qualquer situação que ela possa errar. Ah, eu não vou gravar um vídeo porque eu posso errar. Olha só, isso aí é uma coisa que tem a ver com o ego das pessoas, que isso é assunto para um outro vídeo, mas já vou colocando aqui também. Que aí as pessoas começam a ter esse medo de errar. Então, por elas terem esse medo, e esse é um grande mecanismo usado dentro da sociedade, esse medo faz com que vários e vários projetos estejam engavetados na mente das pessoas e muitos já mortos e enterrados. Então, depois desse vídeo aqui, você vai tirar algum projeto, alguma vontade sua que você tinha de fazer algo e vai começar, beleza? Eu espero que esse vídeo possa tocar em você e você comece a compreender que isso tudo é uma ilusão criada pela mente porque a gente foi doutrinado nesse paradigma e isso não é a realidade. Vamos olhar então diretamente para a tecnologia. Uma IA, por exemplo, qualquer tecnologia, um algoritmo, quando ele é feito, ele não é já programado para acertar de primeira. Como para você ver, né? A própria tecnologia ela se alimenta de quê? De dados. Se você faz alguma coisa e não acertou, aquilo é um dado. Então, o que a tecnologia faz? Ela recebe bilhões de dados. Esses dados são exemplos, são imagens, são arquivos. E aí ela vai processando aqueles arquivos, aqueles dados. Num determinado momento ela falha, cria-se um bug, ela erra. Aí o que é que se faz? Aprende com aquele erro, ajusta. E aí erra de novo. Aí o programador lá, o algoritmo, ele vai sendo reprogramado, refeito. Porque até que se descubra um bug, tá tudo perfeito. Se descobriu, opa, tem falha. E aí justamente é daí que nasce a perfeição tecnológica. Por isso que vários projetos já foram
foram dados como finalizados, e aí de repente uma grande surpresa, porque de repente achou-se um bug, uma falha, né? Então, do mesmo jeito é com a gente. Então, a gente chama isso de aprendizado. Inclusive na IA tem um termo que se chama de aprendizado de máquina, né? E aí, o que é que acontece? Nós, seres humanos, é a mesma coisa. Eu até acho o seguinte, que essas tecnologias, elas são treinadas observando o comportamento humano, né? Então, é através disso, só que como as máquinas elas não têm emoção, elas conseguem cruzar esses dados, analisar e recompor, refazer tudo de forma mais, não só mais rápida, mas de forma mais prática, porque ela não tem um fator emoção. A máquina não vai ficar com vergonha, a máquina não vai se sentir inferior, a máquina não vai ter síndrome do impostor, né? Só que aí tem uma questão. No nosso cérebro acontece exatamente a mesma coisa. Isso é muito interessante. No nosso cérebro ocorre o mesmo princípio, que se chama neuroplasticidade. É como um músculo que você começa a exercitar e aí ele vai sofrendo uma contração, né? E ele vai cada vez mais se expandindo. Cara, e isso, se a gente analisar, tem tudo a ver também com o fluxo natural do universo. Que o universo também, assim, ele está sempre se expandindo, como uma memória de HD, né? Uma memória de HD, ela tem um limite, certo? Tem, né? Tem um limite, mas quando o seu computador enche, o que é que você faz? Seu HD enche, o que é que você faz? Se tem arquivo sobrando, ou você exclui alguns que não são mais necessários, ou você adquire um outro HD, ou seja, expande, né? Então, o cérebro fornece as mesmas ideias, ele fortalece as conexões através dos neurônios, e isso tudo conforme você pratica. Nessa prática é feita de erros e acertos, não é só acerto. Se tiver só acerto, você nem cresce, a verdade é essa, né? Então, não é conforme você evita os erros, muito pelo contrário, é os erros que lhe mostram o caminho para onde ir. Percebe a contradição da coisa? Então, assim, por isso que sempre eu falo sobre o paradigma vigente que está na sociedade, que causa toda essa trava, e isso impede, inclusive, a prosperidade das pessoas e, como eu disse, faz com que muitos projetos fiquem mortos, arquivo morto dentro do sistema. As máquinas aprendem errando. Os músculos, eles crescem, é como se eles estivessem sofrendo microlesões, né? A pessoa malha, aí fica ali sentindo aquela exaustão, aquela dor no corpo, né? E aí entra aquilo lá também que fala que crescer dói, sair da zona de conforto. Então, e as empresas fazem isso também. As empresas, elas não chegam no nível de perfeição do nada. Elas testam, colhem o dado, reajusta, reinveste e cresce. Mas muitos de nós, e é exatamente por isso, é isso que eu vou trazer aqui no Quantix. É exatamente isso. A gente não tem essas informações. A maioria das pessoas, elas simplesmente desistem, elas não acham assim que existe um método, que existe um projeto, que se seguir aquele projeto as coisas dão certo, que esses medos são apenas crenças limitantes, crenças de autossabotagem, crenças que muitas das vezes não são da pessoa, mas que foram aprendidas nesse decorrer da pessoa na sociedade, né? A própria ciência ela evolui assim, corrigindo as hipóteses, testando, cruzando os dados. Aí como é que a ciência avança? Quando se descobre que uma fórmula não serve mais, que existe uma melhor e aquela anterior ou ela é descartada
ou ela é aprimorada? Por isso que nós também estamos sempre nesse processo, né? Mas aí o que é que o paradigma ensina? Ensina justamente a evitar esse processo, que é aquilo lá que eu falei do canal, né? Eu gravei 65 vídeos e aí depois de 65, olha só, mas depois de 65 vídeos, contando com short e vídeo longo, foi que eu percebi que tinha algo que eu tinha que corrigir ali, que eu tinha que melhorar. Aí isso faz dos 65 vídeos menos importante? Não, sem esses 65 vídeos, e esses 65 vídeos estão aqui no canal, você pode... Eu acho que no dia de hoje, dessa data aqui que esse vídeo está sendo postado, com certeza já tem mais, já deve ter uns 70, porque eu tenho vários vídeos programados. O meu intuito é trazer para você que me assiste uma boa informação, uma informação clara, uma coisa que você realmente pare para assistir e você sinta assim, cara, eu aprendi isso aqui, eu achei muito interessante essa ideia aqui do Joaquim, do canal Quantix, ela é boa e realmente isso aqui é o que está acontecendo no mundo e na sociedade. Mas aí, no começo lá, quando eu comecei, não sabia como gravar isso aí de forma mais clara. Agora que o negócio está fluindo. Por quê? Por causa que eu entendi isso. Que as máquinas aprendem errando. Que a ciência é a mesma coisa. Testa, errou, volta, vai de novo. Inclusive as próprias empresas, essas empresas de tecnologia que agora estão dominando tudo. Há 10 anos atrás, muitas delas nem credibilidade tinha. Ninguém nem queria muito, tinha assim, não tinha muita aceitação, ninguém nem usava muito os serviços deles, mas eles foram vendo. Por que será que, eu vou dar um exemplo do Meta, né? Por que será um exemplo que lá quando começou lá atrás, poucas pessoas tinham interesse? Às vezes é só tempo mesmo para entrar no cotidiano, ou então às vezes precisa ter algo mais chamativo, vai aparecendo os dados, você vai colhendo e vai vendo. Né? Então, assim, isso é muito importante, porque a gente é ensinado a evitar todo esse processo. E aí, quando eu entendi que é justamente esse processo que faz com que você cresça, eu disse, meu irmão, eu vou jogar vídeo aí, se eu errar, beleza. Se o negócio ficar feio, eu vou lá e excluo, pronto. Beleza. Mas também, se não for nada demais, deixa lá. Deixa lá que mais cedo ou mais tarde isso vai até ser bom, porque lá na frente a pessoa vê realmente esse cara aqui, ó, ele começou do lado de baixo, porque olha aqui, olha que vídeo que ele fez aqui, cara, não tinha nada a ver. Então é isso, né? E eu todo dia estou estudando, estou lendo, tiro um tempo para isso, através de estudos, de leitura, de meditação. Para quê? Para cada vez mais compreender a realidade e aí trazer essa compreensão para você que me assiste no canal. Sabendo disso, chegamos a um conceito que eu deixo uma pergunta para você. Então, pensa junto comigo. Então, o que é inteligência? Agora, né? Inteligência artificial. O que é inteligência? De repente, ser inteligente não é aquela pessoa que já sabe tudo. Porque, mesmo assim, ela teve algum processo de acerto e erro. Inteligente é o que testa, erra, acerta. Também não é o que só erra e não faz nada para modificar, né? Não vou sair fazendo tudo errado e aí eu sou inteligente. Não. Erra, analisa, colhe os dados. Opa, não é por aqui. Ah, tá. Esse dado aqui foi por causa disso. Beleza, no próximo, que é o que eu faço com vários vídeos aqui. Assim que eu termino, tô gravando um vídeo aqui para você. E aí eu vejo que esqueci algo, que ficou faltando algo. Eu vou apagar o vídeo? Vou perder todo o tempo? Não. Eu vou anotar a ideia no próximo, eu jogo aquela ideia. Porque de repente pode ter ficado uma dúvida aí na sua mente, né? O que ele quer dizer com isso? Aí no próximo, por isso que é importante você estar inscrito no canal. Por isso que é importante você deixar um like. Por quê? Deixe seu like. Por quê? Porque quando você deixa o like, o YouTube entrega para você. Ele recomenda, ó, vídeo novo. Agora Joaquim está falando disso, está falando da IA, está falando do Bitcoin, está falando sobre paradigma, sobre a nova economia. Então, eu deixo essa pergunta para você. Pensa comigo rapidamente. O que é inteligência? É fazer tudo já de forma perfeita? Ou é todo... O exemplo está aí, a IA, né?
Quando elas começaram lá, o vídeo que elas faziam lá, aquele vídeo do Will Smith comendo espaguete, né? E agora, o que é que a IA não faz? Lá ela estava num aprendizado. Porque poderia muito bem, como a inteligência artificial já nasce perfeita, mas é assim? Leve isso para a sua vida, beleza? Nos seus negócios, relacionamento, tecnologia, investimentos, na sua comunicação, em tudo que você for fazer. Vou começar um novo emprego hoje, não sei nem como é que vai ser. Vá lá e faça. Errei, beleza, vou na próxima eu aprendo. Se todo mundo pensasse assim, tudo era mais leve, né? Mas aí tem o paradigma. Mas aí quando você descobre que isso é só uma ideia, acabou, já foi. É a mesma coisa. Quando eu gravei um primeiro vídeo aqui nesse canal, eu só ficava pensando em acertar. Eu quero 1 milhão de likes, não sei o que. Depois eu fui vendo que isso é consequência do trabalho. Fui entendendo. Então, quando eu gravei esses vídeos, esses primeiros 65, que foi depois dos 65 que veio o insight, né? Eu só queria acertar. Depois eu entendi o quê? Que mesmo eu não acertando da forma como eu pensei, mas eles serviram para esses próximos. Que tem a ver com o vídeo anterior que eu falei sobre isso. Que eu tive que gravar 65 para depois desses 65 foi que veio a ideia, o estalo na mente. Faz isso, faz assim, tá muito preso. E a coisa vai mudando, você vai se mudando internamente. O ponto do vídeo não é questionar o quão inteligente você é. O ponto do vídeo é o quão rápido você aprende. Com que rapidez você consegue aprender, colher os dados errados e se reformular. Porque de repente você ainda não pode ter passado a sua maior dificuldade. Já parou para pensar nisso? O que demonstra a inteligência é a capacidade de aprender rápido, de errar rápido, corrigir e passar para a próxima fase. Não é parecer mais inteligente, porque o conhecimento acumula informação. A inteligência transforma a experiência em evolução. Assim como tem pessoas que se dizem muito inteligentes e não agem. Então, para que adianta você ter um conhecimento se você não usa esse conhecimento para transmitir para outras pessoas, se você tem medo, não entende como funciona esse paradigma e aí acaba deixando na sua mente como um arquivo morto, enterrando um talento, um dom, algo que poderia estar sendo usado não só para o seu crescimento, mas também para o crescimento de outras pessoas. Se você chegou até aqui, você com certeza já percebeu que a coisa é muito maior e que existe um paradigma que acaba invertendo as coisas. E aqui no Quantix nós estudamos não só a tecnologia, mas os princípios invisíveis que governam os sistemas. E aí uma palavra muito importante que é essa, sistemas, né? Por que sistemas? Porque isso tudo são sistemas. Quando a gente começa a pensar, a analisar, a gente vê que existe, é tudo uma sistemática, uma coisa interligada com a outra. Porque é justamente isso que atrapalha o sucesso de muita gente na sociedade, na vida pessoal, no relacionamento. E aí geram-se todos esses problemas que a gente vê aí. E a ideia do Quantix é essa: trazer uma clareza, trazer o padrão por trás do padrão, e cada vez mais a gente vai entendendo a realidade e abrindo a mente, fazendo o que tem que ser feito e testando, acertando e cada vez mais evoluindo, indo para cima e para frente. Se inscreve no canal, deixa o seu like. Muita gente assiste o vídeo e não deixa nenhum like sequer, e aí o vídeo acaba não chegando em quem tem que chegar. Imagine comigo quantas pessoas estão nessa situação que eu estive e que não tiveram a clareza para sair dessa situação e acabaram se auto-sabotando, acabaram desistindo por não entenderem que na verdade tudo isso é uma crença que a sociedade colocou na mente delas e que há solução para todos os projetos. Basta querer, basta persistir, conhecer as regras do jogo
e fazer o que tem que ser feito do jeito que tem que ser feito. E aí a inteligência é justamente essa: pegar os dados, comparar, corrigir e avançar. Muito obrigado e um forte abraço para você. Até o próximo.